sexta-feira. Vem com a gente, você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família e da boa notícia. Você está no Acredite. Oh, semana bacana nós tivemos. Vamos comemorar, gente. A certeza de que Deus não te deixa esperar, a menos que Ele veja que assim possa te curar. Acalma teu coração, reza, espera a solução. A misericórdia vai trazer paz ao seu coração. Tudo que nós colocamos nas mãos e no coração de Deus em oração tem resposta e solução. As bênçãos do Senhor a caminho agora está. Assim entenda o porquê e o motivo de esperar. Vem com a gente, vem com a gente. A certeza de que Deus não te deixa esperar, a menos que Ele veja que assim possa te curar. Acalma teu coração, reza, espera a solução. A misericórdia vai trazer paz
noite, que alegria, gente, olha só. Semana toda, lembra? Esses dias foi segunda-feira. A gente estava junto com você aqui no Batismo de Fogo, junto com o Padre Marcelo Rossi. Já passou a semana, gente, o tempo passa muito rápido. Deixa eu dar um conselho para você. Abrace mais. Abrace mais seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos. Beija teu filho, beija tua esposa. Fala que você os ama, tá bom? Sabe por quê? Porque o tempo passa rápido. De uma semana para outra. Pode ser que aquela pessoa não esteja mais junto conosco. E você perdeu um tempo muito grande, tá bom? Fica enrolando não. Outra coisa, hein? Fica muito tempo sem se confessar não. Você é católico? Católico, apostólico romano. Então olha, faz quanto tempo você não se confessa? Ó, já imaginou se acontecesse um teretetê aí nesse meio e você, ó, nesse lugar aqui? E aí? Fica mais, aproveita que amanhã é sábado, depois amanhã é domingo. Você vai à igreja, chega mais cedo, se confesse, tá legal? Põe a vida em dia. A gente nunca sabe o dia de amanhã, nem o dia de hoje, tá bom? Agora, fora isso, seja feliz, seja feliz. Quero relembrar com você uma passagem muito bacana. Olha só, não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados, perdoai, sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da sua veste, pois a medida que usares para com os outros servirá também para vós. Viva a vida intensamente, ame mais, abrace mais, tá joia? Olha, hoje nosso Café Bolinho em Teologia, o professor Felipe Santos, ele não pôde vir ao estúdio hoje, ele mandou para nós da casa dele. Eu já quero dizer que o professor Felipe Santos, ele tem mais de 200 aulas disponíveis para você na internet, divididas em vários temas, tá bom? Vários módulos. Entra lá na bio dele, @Prof. Felipe Santos, e saiba como adquirir essas aulas. Olha, também teremos hoje, mais uma vez, eu quero te convidar para a nossa peregrinação para Roma, para a Itália, né? Assis, São Giovanni Rotondo, Lanciano, Monte Gargano e, claro, Roma, junto com o Padre Diogo Albuquerque. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como você vai fazer. E também vou de novo chamar você dos Estados Unidos a estarem conosco num encontro maravilhoso, tá bom? Aí em Mont Verne, eu e o Padre Iagaro, tá bom? Sensacional esse padre. E por falar em Padre Iagaro, é ele o nosso convidado, é o som dessa banda. Vem pra cá, meu padre. Oh, alegria que o padre me ama, meu Deus do céu. Rapaz, é uma honra, pra mim é uma honra poder trazer um padre no programa. Eu, como leigo, que ama a minha igreja, ter a oportunidade de entrevistar um padre, ainda mais desse gabarito ainda aqui, ó. Padrão, gaúcho ainda, padre? Gaúcho. De onde lá? Sou de Porto Alegre. Capital da ainda. capital. Que é isso? Eu sempre desconfiava. Agora que eu li aqui que o senhor é gaúcho, vai me puxar a vida. Sempre, de onde vem esse sotaque aí, né? De vez em quando o senhor deixa escapar um gauchês aí, né? De vez em quando eu deixo. O povo acha que eu sou baiano. É mesmo? Porque 18 anos morando no interior de São Paulo, já perdeu um pouco da essência do sotaque do sul. Mas quando acontece alguma coisa muito fora do normal... Aí sai um bagulho! Que legal. Padre, é uma alegria muito grande. O senhor sabe do carinho que eu e a minha esposa, Néia, temos pelo senhor, né? Eu sei. É um carinho. A Néia, então, nem se fala. E é recíproco. Se eu gosto do senhor, o senhor triplica isso aí pela minha esposa. Ela realmente é sua fã, ela tem um carinho muito especial. Para mim é uma alegria tê-lo aqui. Gostaria que o senhor mandasse um abraço para a sua comunidade, para todo mundo lá, essa comunidade maravilhosa que o senhor hoje vive. E, nossa, tanta gente. Usa o microfone agora, primeiro para cumprimentar essa turma, porque eu sei que eles estão todos se vendo agora. Maravilha, eu quero acolher com carinho, né, você que acompanha, né, o programa Acredite, de modo especial a minha comunidade missionária Providência Santíssima. Quero mandar um grande abraço para os meus pais fundadores, a irmã Néia, o padre Orlando, a irmã Zélia, né, todos os sacerdotes, irmãos, irmãs, casais, né, os leigos consagrados, toda a nossa família missionária. E se eu estou aqui hoje, Dunga,
é graças a todo o trabalho, a confiança, né, que a nossa comunidade depositou em mim. Então, um abraço a todos. Já de quantos anos, padre? Esse ano nós completamos 40 anos de fundação. Uau! Nossa, eu não imaginava que era tão antiga. É, isso mesmo, 40 anos de fundação. 40 anos? Que bênção! Puxa vida. Como é que é o nome daquele padre que está lá, da Inglaterra mesmo? Lá? Padre Patrick. Padre Patrick. É, grande amigo seu. Gente boa demais, gente. Padre Patrick, beijo no seu coração, sua bênção. Eu já estive nessa comunidade algumas vezes, né, lá atrás. Inclusive, uma das vezes que eu fui junto com o Padre Jonas. Sim. Né, uma visita, o nome da cidade mesmo? Mococa. Mococa. Aí em Mococa. E foi muito bom, era um casarão, né? É um convento. Era um convento, né? Está lá ainda? Está ainda? É. Está lá, Nossa, acolhendo todo mundo ainda. muito legal, foi uma experiência linda, muitos anos atrás. Depois tive a oportunidade de voltar mais uma vez, mas a primeira vez marcou porque eu fui com o Padre Jonas e foi quando eu conheci essa comunidade. O senhor acredita que não estava nesse tempo lá ainda? Acredito que não, porque eu faz 18 anos de comunidade. Não, faz mais tempo, então. Mas que bom, Padre. Alegria estar aqui. Aceito o convite. Aliás, já digo para você, Montverne, estaremos aí nos Estados Unidos, né, dando um encontro de cura e libertação e amorização. Então, você aí de Montverne, nos Estados Unidos, você toda a região aí de Nova York, né, você aí de Connecticut, de New Jersey, essa região aí, tá bom? Estão todos convidados, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o cartaz aqui para você anotar o endereço, mas você espere por nós. Eu e o Padre Ágaro estaremos aí. Porque é o amor que cura exatamente. E é o amor que liberta. Verdade. Não tem cura e libertação se não for no amor. Verdade. Eu acho que quem ama, né, consegue perdoar, né, dá passos para se reconciliar. E a gente sabe, né, Padre, que a maior parte das contaminações vem quando a gente abre brechas. E a maior brecha para uma contaminação é justamente o ódio, né? A falta de perdão. Quantas pessoas que o senhor deve ter atendido, né? Que chegou a essa... Bom, mas primeiro, antes de nós falarmos especificamente desse ministério que Deus deu ao Padre, um ministério de cura, de libertação, que é um ministério muito forte, né? E como a gente precisa disso. Mas eu queria conhecer, nós gostaríamos de conhecer um pouco da sua história, Padre. Sim. Né? Eu já sei da história, já te ouvi várias vezes, inclusive em alguns podcasts, muito bacana. Recentemente, um podcast que eu ouvi foi com a Graciele. Com a Gra. A Gra, nossa, ela entrevistou, foi maravilhoso, bombou. Aí, né? Padre, vamos falar da sua conversão primeiro, né? Vamos. Como é que ela aconteceu, Padre? Em que contexto Deus conseguiu fisgar lá? Qual o primeiro nome? O primeiro nome é Iágaro mesmo? Iágaro. Iágaro mesmo. Isto. Como é que Deus... eu pensava que Iágaro fosse o sobrenome. Não. Iágaro Domingos, são dois nomes. Nossa, dois nomes fortes, né? Sim. Iágaro tem algum significado? Tem, mas eu ainda não descobri. Porque lembra meio grego, o nome é grego. É né? grego. É grego, É né? grego. Agora o significado... Lembra Ícaro, Ícaro. Já pesquisei e não encontrei significado. Vamos, essa semana a gente vai estar junto, a gente vai ter muito tempo Vamos ter. Pesquisar. Padre, em que contexto Deus encontrou o jovem Iágaro? Dunga, falar da minha vida é falar da vida normal de qualquer pessoa. Eu venho de uma família simples, de uma família, entre aspas, desestruturada, porque eu sou filho de pais separados. Meu pai, ao longo de toda a sua vida, ele foi alcoólatra, agredia muito a minha mãe. A minha mãe separou-se dele, eu devia ter uns 2, 3 anos de idade. Na necessidade de trabalhar, eu me criava com a minha avó, né? E a minha avó não professava a fé católica. Minha avó era mãe de santo, né? Tinha um terreiro de Umbanda, Quimbanda, e como eu digo, de outras bandas. E eu me criei neste meio. Fui criado para ser pai de santo. Neste contexto, minha mãe, trabalhando, conheceu um outro homem, assumiu um novo relacionamento, e passado algum tempo, eles decidiram construir uma empresa, que eu falo carinhosamente, uma empresa familiar, o estabelecimento comercial da minha família, que construímos um motel.
a minha família era dona de um motel. Então, eu venho de uma família que a minha avó era mãe de santo. Minha mãe e meu pai de criação construíram um motel. E o meu pai biológico, ele era músico, ele era mestre de bateria de escola de samba, lá em Porto Alegre. Ou seja, né, o contexto ideal para surgir um padre. Né? Perfeito. Um contexto perfeito para surgir um padre. E é nesta realidade que eu me criei, né, fazendo essa experiência de religiões contrárias ao cristianismo, uma empresa familiar, para não dizer motel, porque toda hora que o padre fala do motel da família, então é empresa familiar, que também contra aquilo que nós cristãos acreditamos. E esta realidade do meu pai, né, músico, eu durante muito tempo desfilei também em escola de samba, eu tocava na bateria. Neste contexto, me criei, fui noivo 2 vezes, nunca pensei em ser padre, Dunga. Nunca. Nunca pensei em ser padre. Na adolescência, na juventude, nada? Nada. Nunca passou isso pela tua cabeça? Nunca. Adolescência e juventude, eu queria rolar a festa. Aí namorei, noivei, tinha uma vida totalmente desregrada. Mas os caminhos de Deus, como diz a carta aos Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus me encontrou numa realidade difícil. Eu lembro que eu trabalhava no hotel da família e durante um domingo fui ver os amigos jogar bola. Amanhecido, saí de carro para esse lugar onde eles foram jogar bola e na volta eu sofri um acidente de carro. Eu capotei de carro, quase morri, e foi ali que Deus me encontrou. Ou eu encontrei Ele. Porque nesse acidente... O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. Bem jovem mesmo. Jovem. Até os 18 anos eu não conhecia Jesus. Não conheci Jesus. O contexto da sua vida não permitia isso. Não permitia. Nem pai, nem avô, nem mãe, nada, Sim. né? O ambiente de trabalho, digamos assim, nada favorecia. Nada favorecia. Então, nesse acidente, eu lembro como se fosse hoje, eu quase morri, e uma amiga da minha mãe, que era muito católica, fez uma promessa, que se caso eu melhorasse, eu teria que ir na chegada do retiro de jovens que o filho dela estava fazendo. A tia Ana e o tio Getúlio, lá em Porto Alegre, que Deus abençoe, eles são os responsáveis diretos para eu ter conhecido Jesus. Fizeram a promessa, a minha mãe... É aquela famosa promessa que a gente faz para o outro cumprir. Mas essa valeu, né? Essa valeu. Essa foi boa. Mas não foi fácil. Quando a minha mãe disse, fulana, a tia Ana fez a promessa para você, eu fiquei revoltado. Justamente por isso. Faz promessa para os outros cumprir. Mas como eu era da pá virada, mas eu obedeci a minha mãe. Eu fui na chegada do retiro, detestei, porque imagina você nunca ir na igreja. Quando vai na igreja, encontra uma igreja viva e alegre e animada. Eu falei, meu Deus, eu prefiro a minha escola de samba do que vir aqui para a igreja. E aí, fui naquela missa e nunca mais fui. Continuei com a minha vida no mundo. Até um dia, Dunga, que eu lembro, meus pais tinham ido viajar, eu estava sozinho em casa, aí eu experimentei o fundo do poço. Tudo que você possa imaginar, eu vivi. Até num domingo, eu parei e pensei, eu vou lá naquela igreja de novo. E lembro que fui naquela igreja num domingo, e aí a missa não era mais aquela missa festiva, era uma missa tranquila, calma, um grupo de jovens. E a partir dali, eu comecei a caminhar na igreja. Comecei a caminhar na igreja porque ali eu encontrei algo que me atraía. Aí todo mundo vai dizer, nossa, encontrou Jesus. Não, porque aquela igreja era uma igreja de jovens e era cheio de meninas bonitas. Eu falei, é aqui o meu lugar. É aqui. Achei meu lugar no mundo. Começou o interesse por causa das meninas. Não, é interessante, pai, desculpa cortar o senhor, que o senhor passou uma semana, digamos assim, agora é tudo ou nada. Né? É interessante como que Deus, Ele às vezes, não é que Ele permita ou não permita, Ele acompanha, né? Ele acompanha a linha do tempo de cada um de nós assim,
é porque ele já está lá. É interessante, né? Muitas vezes você pode estar dizendo assim, eu estou com um determinado problema, e como é que vai ser daqui a uma semana? Como é que vai ser daqui a um ano? Aí Deus fala, calma, filho, eu já estou lá. Né? Naquela semana que o senhor tomou a atitude de chutar o pau da barraca, né? Deus fala, não, mas eu já sei, eu já estou ali na frente, eu já sei como é que está teu coração aí. É impressionante como Deus, muitas vezes, no nosso entendimento, Ele está permitindo. Mas esse é o que a gente consegue entender. Sim. Mas eu acho que vai além disso, né? Deus já estava de olho no Senhor. Com né? certeza. A iniciativa sempre é dele, né, Dunga? E a iniciativa foi o que me atraiu, foram as meninas, mas, na verdade, Deus se utilizou daquilo para que eu pudesse ser dele. E comecei a caminhar na igreja. Eu lembro que ali, com 19 anos, 20, foi que eu fiz a minha primeira comunhão, o meu crisma, e comecei a caminhar na igreja como qualquer jovem. Né? Comecei a caminhar, não tive uma conversão assim, rompante, porque foi gota a gota Deus trabalhando, até conhecer grupo de oração e começar a caminhar mais, de fato, com Jesus na igreja. Lembro que nesse período também eu parei de trabalhar no motel da família, porque eu entrei para a faculdade de Direito. Graças a Deus, né? Porque era uma incoerência muito grande, né? Muito grande. E entrei para a faculdade de Direito. Nos estudos da faculdade de Direito, dos 5 anos, foi ali que eu descobri o chamado ao sacerdócio. O senhor já estava no 5º ano de Direito. De Direito. Então, o senhor chegou a se formar? Formei, Formou, prestei OAB, tenho carteirinha. Que isso? Advoguei 2, 3 anos antes de largar tudo e vir para a Providência. Se um dia eu precisar de um advogado, vou procurar o senhor. Com certeza. Quer dizer, o senhor entrou na faculdade, rompeu com o trabalho familiar, né, com a empresa familiar, que era o motel, fez os 5 anos, formou em advocacia, em Direito, sim, e foi fazendo essa descoberta gradativamente. Gradativamente. Eu lembro que durante... E até então não pensava em ser padre. Não pensava em ser padre. Teve a mudança, a conversão, abandonei a religião da minha avó, saí do estabelecimento da família, parei com o samba, parei com as festas, parei com as namoradas, com as noivas, e comecei a caminhar na igreja durante os 5 anos da faculdade. Gradativamente, Deus foi me chamando, sabe por quê, Dunga? Que durante os 5 anos de faculdade, todos os dias, Deus pedia que eu fosse à missa. Todos os dias? Durante os 5 anos, uau, eu ia na missa no intervalo da faculdade para o trabalho, ao 12h10, na igreja São José da Avenida Alberto Bins. Até hoje tem essa missa. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. Durante 5 anos, a missa diária, eu digo com certeza, foi o que revelou o meu chamado. Padre, como é que, eu sei que hoje o senhor é padre, como é que o senhor explica isso, né? Porque é um jovem que vem de um contexto de avó, e a gente sabe da importância dos avós na nossa vida, né? Numa religião completamente contrária àquilo que a doutrina da nossa igreja ensina. Pais separados, pai sambista, mãe e pai dono de hotel, padrasto e mãe dono de motel, e essa atração, como é que a gente explica isso? Porque o jovem, o senhor não foi preparado para isso. Não fui preparado. Hoje, como padre, o senhor consegue explicar que atração é essa? Porque não tem explicação. Eu lembro muito no meu chamado aquilo que o profeta Jeremias nos ensina. Que ele também, na vida dele, não foi preparado para... E não se sentia nem digno de ser profeta. Mas chega um momento da vida do profeta Jeremias que ele disse: seduziste-me, Senhor. E eu me deixei seduzir. E foi isso. Foi isso. Né? O amor de Deus por cada um de nós, Dunga, ele é tão grande que ele deixa nós dar os nossos passos. Mas ele chega um momento que ele nos seduz e não tem como a gente dizer não. Eu falo assim, as pessoas não entendem. Eu não escolhi ser padre. Não quis ser padre. E se perguntassem se eu quero ser padre, eu quero pela vontade de Deus, mas não pela vontade humana.
A minha vontade era casar, era ter família, né? Era ter filhos. Mas aqui é o mistério da vocação. O mistério da vocação é lindo por quê? Porque quando a gente escuta o chamado de Deus, mesmo que eu não me sinta chamado, Deus nos seduz para fazer aquilo que é a vontade dEle. E só resta o homem dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Impressionante. Espera um pouquinho, segura um pouquinho, padre. Põe na tela para mim aqui, por favor, o encontro que eu vou dar com o padre esse final de semana. Eu e o padre Ágaro estaremos nos Estados Unidos, tá legal? Então você que é brasileiro, que tem um parente morando ali na região de Boston, Nova York, Connecticut, tá bom? Ali meio que no norte e nordeste assim, dos Estados Unidos, preste bem atenção, olha só. Retiro de cura, libertação e amorização. Muito importante isso aí, né, padre? O amorização, tá joia? Para a vossa liberdade que Cristo vos libertou. Parece uma redundância, mas não é. Inclusive, isso é a palavra de Deus. Foi para a vossa liberdade que Ele te libertou. E é sobre isso que nós estaremos pregando nesse encontro, que vai acontecer lá na Igreja Nossa Senhora da Vitória e Sagrado Coração de Jesus, tá bom? Então, final de semana, 28 e 29 de setembro, eu, Dunga e o padre Iágaro estaremos juntos com vocês. O tema desse encontro vai estar aqui, ó, Gálatas 5, de 1 a 15, que exatamente a gente sintetiza para a vossa liberdade é que Cristo vos libertou. Então, entre em contato, o telefone está aqui, olha, 203-820-0058, mas você que está nos Estados Unidos, você sabe como é que funciona, né? Então, entra lá, tá joia? Esse encontro vai acontecer ali em Mount Vernon, tá bom? New York, e você pode estar conosco. Vai ser um encontro maravilhoso. Eu e o padre Ágaro ministrando esse encontro para você. Aproveito para mandar um grande abraço para o Fernando, para a Fabiana e para um punhado de gente. A nossa querida anfitriã lá, Edileia, e também a que está organizando o encontro, a Gisele. Então, Gisele, a Edileia, amiga do padre, minha amiga também, o Fernando, a Fabiana, todos vocês, um grande abraço, estamos morrendo de saudade. Bom, 5 anos de faculdade, me formo em Direito, vou exercer a profissão. Exerci 2, 3 anos. Estou passando por esse processo maravilhoso de seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Isso é maravilhoso, hein? É maravilhoso. O que o senhor sentia, padre, nessa época? Bom, antes do chamado, que o chamado a gente vai trabalhar depois do intervalo. Sim. O que o senhor sentia? Eu sentia uma inquietação dentro de mim. Algo dentro de mim não me trazia paz, Dunga. E eu lembro que cada missa que eu ia, eu ficava olhando os padres. Eu não sabia que queria ser padre. Mas eu ficava olhando para os padres e dizia assim, se eu fosse padre, eu não ia fazer assim. Se eu fosse padre, eu não vou fazer assado. Isso aqui é ótimo, se eu fosse padre, eu faria desse jeito. Assim que eu ia nas missas, olhava e algo dentro de mim... Segura agora, segura. Bom, o resto da conversa vai vir daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Gente, é muito legal quando você vê uma conversão, mas uma conversão que depois se desenrola para um chamado ao sacerdócio, aí é bom demais. A gente canta Acredite, tá legal? A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta aqui com mais programa Acredite. Simbora, banda. Essa eu ofereço para você que está descobrindo a sua vocação. Quem sabe, hein? Já pensou em ser padre? Hein? Ou madre, né? Ferido eu cheguei, joguei-me aos seus pés. Se queres, sei que podes me curar. Mirei aquele olhar e aquele amor me tocou no escuro mais profundo do meu ser. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração
O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. O amor não dá para explicar. Faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. Sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Em meio a tantos momentos, vivendo talvez muitas situações, é como eu te encontro e posso ver no seu olhar a vontade de ser aquilo que Deus te imaginou. E quando você aqui chegou, algo em ti se acendeu. Parece que aquela vontade de ser feliz enfim bateu. Começa agora a luta pra esquecer o que ficou pra trás. Basta ter coragem de recomeçar. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi, por você intercedi, suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei, no inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Seus pecados assumi, por você intercedi, eu suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei, no inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Eu te encontrei, na, 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 na. Eu te encontrei, na, 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 na. Na, 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 na. Ô, cara, manda um abraço pro pessoal da Yamaha, porque eles são gente boa demais a conta. Vai um abraço para o Júnior Alves, guitarrista, um grande amigo, e para o Renan. Legal. Grandes parceiros aí. Verdade. É bacana a gente ver uma grande empresa acreditando na música católica, né? Convidando um músico católico a ser endorser. É assim que fala? Exatamente, Endorser. Endorser. O endorser é aquele que chega lá e bota açúcar no café. E recentemente a gente participou da feira Conecta Mais. Nossa, né? que feira, hein? Nós quatro. Galera aqui, os Gibors tocaram até eu estava lá, representado da minha voz lá no VS. Né? Exatamente. É verdade. Bacana demais.
Grande abraço a todos vocês aí, amarra. Gente, seguinte, agora nós vamos para o nosso café, bolinho e teologia. O professor Felipe Santos, ele preparou alguma coisa para nós lá no escritório da casa dele. Dessa vez ele não pôde estar no estudo conosco, mas já quero te dizer que existem mais de 200 aulas disponíveis. Tem temas como Mariologia, Angiologia, os perigos da teologia e da libertação, Bíblia, Cartas de São Paulo. É muita coisa bacana para você se informar, estudar. Então, roda aí, café, bolinho e teologia. Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na Rede Vida TV da família. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Acredite e também mais um café, bolinho e teologia. Um brinde aí com todo mundo aí do estúdio, mandar um abraço para o pessoal do Ministério de Música, todo mundo da produção, o pai e o Paulinho que sempre fazem o café. Hoje aqui, o café não é bom igual de vocês, mas vamos brindar. Um abraço aí, pai, que Deus abençoe todos vocês. Vamos falar um pouquinho, após um bom café, sobre a hierarquia da igreja. O que é que na Bíblia nós podemos ler passagens que iluminam um pouco a respeito desse tema tão sério. Vamos lá. Olha só, gente. Se vocês abrirem aí na Bíblia de vocês, em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 28, é interessante que aqui Paulo está orientando a comunidade de Corinto e é interessante que essa cidade era a capital de uma província muito importante para o Império Romano, a província da Acaia, uma região muito rica, uma região muito importante, em que o fluxo de mercadorias ali era muito grande, muitos oficiais romanos passavam por ali, era um polo religioso, político, comercial muito grande para o Império de Roma. E uma curiosidade, naquela cidade foi produzida o primeiro documento que compõe o que nós chamamos de Novo Testamento, que é dali que Paulo vai escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, o documento mais antigo do Novo Testamento. E naquele local em que nós tínhamos lá como uma das principais divindades a deusa Afrodite, o culto à deusa da fertilidade. Nós tínhamos ali uma classe de sacerdotisas muito grandes. Então, essa cidade portuária, essa cidade que já era conhecida pela sua promiscuidade, que com todo o turismo sexual que acontecia ali também, nós temos uma das principais divindades, Afrodite, no qual até dentro do próprio, vamos dizer assim, o rito deles, algumas celebrações não são nada puras, coisas que aconteciam lá no templo. É nesse cenário que surge o primeiro documento do Novo Testamento, e é para a comunidade cristã dessa cidade que agora Paulo está escrevendo, está orientando essas ovelhas do rebanho de Cristo que precisam, num cenário tão conturbado, dar uma resposta para as questões da vida. Eles precisam aprender a caminhar na via de Cristo agora. E como é que se vai caminhar? De qualquer jeito? Do jeito que nós queremos? Tá certo que Deus nos dá diversos dons, nós temos diversos carismas hoje, com a tecnologia, hoje com já um mundo cristão. Nós vemos diversas comunidades, nós vemos uma igreja já bem estabelecida, bem forte, nós vemos diversas formas de evangelização, mas ainda assim nós entendemos que é preciso uma ordem, é preciso uma hierarquia para que
o chamado de Deus não seja confundido com apenas uma emoção, com apenas uma realização particular, não é? Então é preciso dessa hierarquia. E aqui é interessante que ao incentivar as pessoas, ao animar, exortar aquela comunidade, no capítulo 12, versículo 28, ele fala da importância dessa estrutura que a igreja precisa ter e essa estrutura que precisa ser obedecida. E olha que interessante, ele diz aqui, na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Então olha só que interessante, nós temos aqui, seja por autoridade de pessoas que vamos usar esse termo, né? Profetizar, que trarão mensagens, que terão uma experiência mística mais forte, ou também está falando sobre os profetas do passado. Ele coloca em segundo lugar, por quê? Porque agora Cristo estabeleceu essa prioridade, essa nova autoridade que não está mais no Sinédrio. Ela está presente no grupo dos 12, os apóstolos que foram testemunhas oculares desse Cristo que veio, andou na terra, realizou milagres, ensinou. Então, tudo que nós hoje entendemos por doutrina, o que faz parte ou não, o que contribui ou o que fere a doutrina, vem desse ensino que Deus, que Cristo dá diretamente para os apóstolos. Aquilo que fere essa relação já está cortada. A própria Bíblia, ela é uma consequência desse sagrado magistério. Ela não vem para contradizer tudo que havia ocorrido antes da sua produção. E aí, depois ele coloca, né, em terceiro lugar, os doutores. Nós temos aí diversos, até hoje, vamos lá, diversos pregadores, diversos formadores, que às vezes têm um alcance de evangelização muito maior, mas não é por causa disso, por causa desse alcance, que essa estrutura ela deve ser reorganizada, ela deve ser abalada, ela deve ser repensada, de jeito nenhum. E, dentre outros, quando ele continua a falar depois, os que têm dons dos milagres, de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas, nós presenciamos, principalmente depois do grande boom da renovação carismática católica, quantas curas acontecem em diversos grupos de oração, quantos ministros aí, quantos pregadores conduzem diversos momentos de oração, possuem de fato dons extraordinários, mas essa estrutura ela permanece, ela não é repensada, ela não é questionada. Nós questionamos muitas coisas da fé não como rebeldia, mas quanto mais você questiona, mais maduras ficam as suas perguntas e mais condições de receber respostas mais maduras nós temos, né? Agora, você questionar no sentido de querer reorganizar, reformar uma hierarquia estabelecida por Cristo, que já é entendida dessa forma desde lá do primeiro século, isso aí já soa como reforma, como rebeldia, não é isso que o cristão é chamado a viver. Então veja, seja lá qual for o dom que você tem, seja lá qual for a missão que você tem, que bom que você vive tudo isso, tenha coragem de viver essa missão, não tenha medo de dizer sim a Deus, mas saiba que não é porque temos diversas missões, diversos carismas, que podemos fazer o que queremos, da forma que queremos, quando queremos. Existe uma estrutura, existe uma hierarquia, existe uma ordem e isso precisa ser respeitado. Beleza? Deus abençoe vocês. Até o próximo Café Bolinho em Teologia. Gente, que maravilha, né? Oh, gostei de sua camisa do seu amigo Gilson lá, né? Mas não tem nada a ver com... Quem é? Gilson Luiz Paulo. Gilson Luiz Paulo. Mas o seu outro amigo lá, o Jamarrão, legal? Bacana, gente. Gente, seguinte, ó, antes da gente continuar a nossa conversa aqui, eu queria falar desse livro aí, padre, para nós. Tá aqui, olha só. Devocionário Espiritual de Cura e Libertação. Padre Iágaro
Domingos. Ô padre, o que seria um devocionário espiritual de cura e libertação? Quando nós falamos de devocionário Dunga, nós lembramos livros de orações. Sim. Né? Este livro, na verdade, não foi vontade minha. Deus quis que ele saísse. Primeiro, porque eu não tinha recursos para publicá-lo, e Deus providenciou. Opa. Depois, ele é fruto de todo o trabalho de evangelização que eu faço nas redes sociais. Todas as orações que eu rezo nas lives, no Instagram, no Facebook, no YouTube, estão compiladas neste devocionário. Então, você vai encontrar oração para tudo. Oração invocando Jesus, Nossa Senhora, São José, orações angélicas, novenas, quaresmas e um roteiro básico de oração que você pode rezar todos os dias. Muitas vezes as pessoas dizem, não sei o que eu rezo diariamente. Eu não sei rezar. Aqui tem dicas para a oração diária, exame de consciência, oferecimento do dia, ato de entrega, de consagração. Tudo isso fruto do trabalho que eu realizo. Uma cartilha de oração. Então. Uma cartilha de oração. Bacana, padre. Beleza, vamos falar mais do livro daqui a pouco, mas eu tenho certeza que você que está em casa deve estar pensando, no primeiro bloco eles falaram tanta coisa, mas como é que esse padre, que a avó era de uma espiritualidade contrária à nossa fé católica, cristã católica. A mãe e o padrasto tinham uma empresa, infelizmente, um motel, e o pai era sambista, e ele foi fazer faculdade de Direito, se formou, trabalhou na área, e foi sendo seduzido por Deus, e principalmente porque ele sentiu no coração de ir à missa diária. Padre, quando é que pintou aquela voz interior dizendo, eu te quero, padre? Isso aí. Dunga, foi assim, às vésperas da minha formatura. Eu lembro que eu ia à missa, da missa eu vivia em grupo de oração e pregando retiro para cima e para baixo. Pouco eu ficava em casa e ninguém entendia essa, entre aspas, loucura por Deus. E não era um jovem alienado, digamos assim, não era um jovem, era um jovem formado em direito. Né? Eu tinha consciência das coisas. E essa loucura por Deus, nem eu sabia por quê, mas era Deus que me chamava cada vez mais. Eu lembro que quando eu, às vésperas da formatura, a inquietação que eu tinha, não sabia o que era, falei para minha mãe. Mãe, amanhã é a minha formatura, mas eu sinto algo dentro de mim que me inquieta por Deus, e eu penso que eu não quero ser advogado, que eu quero ser padre. E a minha mãe ficou quieta. Por quê? Porque, embora ela e meu padrasto tenham construído a empresa familiar, porque era uma fonte de renda, e era isso que ela via como fonte de renda. Ela era a única católica da família. Ela rezava para que eu largasse a religião da minha avó. Ela ficou quieta. E a minha irmã, fruto dessa segunda união da minha mãe, olhou para mim, quando eu falei que queria ser padre, ela disse, mas foi estudar para quê então? Para que foi fazer faculdade de Direito, se agora vem querer ser padre? E aí a minha mãe, com as palavras de ciência, disse assim, deixa ele, padre não precisa ser burro. Resposta boa de mãe. Resposta certa, e ali eu acolhi como se ela tivesse aprovado esse meu desejo. Então, sim, eu me formei, trabalhei 2, 3 anos, e cada vez mais a inquietação no meu coração, até um dia que eu falei para o chefe que eu trabalhava no escritório, que ele procurasse outra pessoa. Eu lembro isso, foi em agosto de 2005. Falei para ele, procura alguém, porque em janeiro do ano que vem, que seria 2006, eu vou largar tudo e vou ver se de fato é isso que Deus quer para mim. Se não for, maravilha, eu volto e sigo a minha vida. Mas se for, eu vou seguir o caminho que Deus fez. Se for, é de lá para frente. Para frente. E foi isso. Em janeiro de 2006, 20 de janeiro, eu saí de Porto Alegre, vim para a cidade de Mococa,
iniciar minha caminhada na comunidade Providência Santíssima e estou até hoje. Uau! Ai, meu Deus do céu. Tem gente em casa aí pensando, eu estou sentindo a mesma coisa. O que eu faço? Faz isso, dá o passo. Bom, segura um pouquinho, padrão. Põe aqui na telinha para mim a minha peregrinação com o meu querido amigo, outro padre maravilhoso que você conhece. Diogo Albuquerque, esse padre aqui. Quem gosta muito desse padre é o Rinaldo. O Rinaldo gosta muito dele, né, Rinaldo? Gente boa demais a conta. Que dia a gente tem que fazer um encontro, nós três juntos. Vamos marcar. Seguinte, eu quero te convidar a fazer uma peregrinação. Dá tempo ainda, tá legal? Uma peregrinação para Itália. Nós vamos conhecer Assis, tá bom? E depois vamos a São Giovanni Rotondo, vamos ao Monte Gargano, vamos a Lanciano e vamos a Roma, tá bom? Com missas diárias presididas aqui pelo padre Diogo Albuquerque. Vamos conhecer a história de São Francisco Santa Clara, São Padre Pio, as aparições de São Miguel Arcanjo. Vamos ver o primeiro milagre eucarístico que aconteceu no ano 700. Esses dias uma pessoa perguntou assim para mim, mas é 700 antes de Cristo ou depois de Cristo? Eu falei, lógico que é depois de Cristo. Milagre eucarístico. Por isso que essa pessoa precisa ir lá. Tem que ir lá. No ano 700 aconteceu o primeiro milagre eucarístico, gente. E é emocionante, viu? Quando a gente chega em Lanciano. E depois, é claro, vamos a Roma, conhecer todo aquele complexo da Basílica de São Pedro e visitar o máximo possível que nós pudermos em Roma. Tudo isso com missas diárias, uma convivência maravilhosa. Então, se você quer viver essa experiência, então vai ligar para a Obra de Maria. O telefone é 12 31 86 20 55. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Gilberto, para a Maria Salomé, porque o ano que vem a comunidade Obra de Maria estará completando 35 anos de vida. Você sabia que ela tem casa de missão no Brasil todo? Quase 5.000 membros dessa comunidade. Está presente em todos os países que fazem fronteira com o Brasil, exatamente na fronteira, e também em 25 países na África. É brincadeira, hein? Além de estar também na França, na Portugal, na Terra Santa, na Itália. É maravilhoso, gente. Essa comunidade é linda, tá bom? E é com ela que a gente peregrina, tá joia? Então, se você quer peregrinar conosco, comigo e com o padre Irágora, estou profetizando Padre já. Diogo, Profetizando, vamos ver, o ano que vem, puxa vida. Dessa vez sou eu e o padre Diogo Albuquerque. Dunga, esse ano não dá, não tem problema, liga lá e pergunta, quando que o padre Iágaro e o Dunga vão peregrinar o ano que vem, tá bom? Já vou lá acertar as coisas lá. E aí você vai com a gente. Tem 3 agendadas para o ano que vem. E você pode estar conosco, tá bom? Tá aí, 12 31 86 20 55. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Padrão, o senhor foi, até caiu o papelzinho que eu vou pegar aqui. Padre, o senhor saiu de Porto Alegre para Mococa. Como é que o senhor descobriu Mococa? Como é que o senhor ouviu falar da comunidade? A nossa comunidade tinha, na época, 4 casas de missões em Porto Alegre. E como eu pregava muito encontro, certa vez um dos padres da comunidade foi encerrar uma experiência de oração que eu estava pregando e falou que ele era da uma comunidade de... Eu já estava pregando. Já. Isso, já. Jovem, formado em Direito, pregador da Palavra de Deus. Da Palavra de Deus. E ele testemunhou que era de uma comunidade do interior de São Paulo, que formava padres, irmãos, irmãs, casais, e aquilo ali ficou guardado. Quando eu fui discernir qual lugar que eu queria ir, eu lembrei deles ali. Porque o que me atraiu neles era o jeito deles. O jeito do padre era diferente. Alegre. Entregue na missão. Conversei com um padre da comunidade que morava no sul na época, o padre João Batista, foi a primeira vocação masculina da comunidade. Ele também com uma vida semelhante à minha, ele entrou já mais maduro, também era noivo, terminou o noivado para ingressar na comunidade, e ele disse, não, tem a possibilidade sim de conhecer. Eu lembro que eu vim conhecer em 2005, e em 2006 ingressei, na caminhada para discernir a vocação sacerdotal. Já é padre há quanto tempo? 8 anos. 8 anos. 8 anos de padre. Como é que surgiu esse ministério de cura e libertação? Que é um ministério, assim, as pessoas que estão nos vendo agora, com certeza,
vão te procurar lá no Instagram, Padre Ágaro Domingos. Padre Ágaro Domingos. Pode procurar lá. Que é um padre muito usado por Deus nesse ministério de cura e de libertação, né? Estive com o padre recentemente no Cruzeiro Católico. Foi uma experiência maravilhosa, foi fantástico. Além da unção, da autoridade, da seriedade do trabalho, é uma pessoa incrível da gente se relacionar, conviver, né? E para nós católicos é bom demais conviver com padres que nos inspiram a sermos bons leigos dentro da igreja, atuando. Como é que esse ministério apareceu para o senhor? Como é que o senhor começou a sentir que Deus te queria aí? Dunga, conforme eu fui conhecendo Jesus, participando de grupo de oração, Deus me chamava sempre a rezar pelas pessoas. Eu não sabia o que era ministério de intercessão, de cura, de libertação. Eu ia caminhando. Nos grupos de orações é que foram, através dos encontros, das reuniões, das formações, que eu fui discernindo que Deus me chamava a esse ministério. Eu só sei que eu gostava de rezar pelas pessoas. E só depois de ingressar na providência que eu fui descobrindo que Deus me dava esse carisma de cura e libertação, de rezar pelas pessoas mesmo. E por isso também entendo porque Ele permitiu eu experimentar de tudo um pouco neste mundo. Porque aqui está, hoje eu tenho essa clareza. Foi por causa das experiências que eu fiz na minha vida, seja na religião da minha avó, seja no trabalho da família, seja nas experiências com meu pai, que Deus me concedeu este dom, este carisma de rezar por cura e libertação. Porque quando acontece uma realidade assim, a gente não trabalha com teoria, né, Dunga? A mesma coisa, o trabalho maravilhoso que você faz com a juventude, com a dependência, para tirar a pessoa... Por hoje não, porque você experimentou. E aquilo que a gente experimenta, a gente tem mais autoridade para poder também ajudar as pessoas. Aliás, né, a palavra sabedoria, ela não se origina na palavra saber, e sim na palavra sabor. A raiz da palavra sabedoria está na palavra sabor. Quando você experimenta os sabores da vida, e aí você se converte, você começa a entender que aqueles sabores deram a você conhecimento de causa. E quando alguém vem narrando para você o que estão vivendo, você pode até dizer a elas, eu sei o que você está passando, né, padre? Exatamente. Porque realmente quando nós entramos nessa dinâmica, né, nessa dimensão espiritual, a gente nunca sabe exatamente o que vai encontrar. Mas quando você encontra ali uma contaminação, uma possessão, uma opressão, ou então uma doença espiritual, psicológica, uma cura que tem que acontecer lá dentro, esse discernimento vem, ainda mais na condição de um sacerdote. Sim, né, padre? com certeza. Então, conforme fui caminhando, fui descobrindo esse dom que Deus me deu, porque não é meu. Às vezes a gente pensa, nossa, o Padre Ágaro... Não é o Padre Ágaro, é Deus quem faz. Eu sempre deixo frisado isso. Quando Deus faz, não é a pessoa. Né? Então, aqui a importância também para você que acha que tem que ser o fulano de tal para rezar. Se puder ser aquele fulano, ótimo. Mas se não puder, Deus faz também através de quem Ele quer. Né? Então, fazendo esse discernimento, rezando, atendendo as pessoas, Deus foi, né, confirmando esse chamado ao Ministério de Cura e Libertação e dando mais. Eu lembro que logo nos meus primeiros anos de padre, Dunga, Deus me chamava tanto ao Ministério de Cura e Libertação que começaram a vir os primeiros cursos no Brasil de exorcismo. Exorcismos para leigo, curso de exorcismo para os sacerdotes. E eu lembro que eu fiz uns 2, 3 cursos de exorcismo aqui no Brasil. Fui numa conferência ibero-americana em Assunção, no Paraguai. E também, né, logo depois da pandemia, eu fui para a Itália fazer um curso de exorcismo na Itália. E hoje sou exorcista oficial da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Uau! Tamanho é o chamado que Deus fez para a minha vida, de poder ajudar pessoas que também precisam
é ser libertas de realidades mais profundas que vão além da cura e da libertação. Isso é uma obra pura de misericórdia, né, padre? De misericórdia. É misericórdia, né? Se você pegar as diretrizes sobre o exorcismo, publicada aqui no Brasil e no mundo inteiro, a primeira parte dessa diretriz diz assim: o ministério do exorcismo é um ministério de consolação, é de misericórdia. Porque eu fico imaginando a pessoa que vive debaixo dessa opressão, né, dessa possessão, dessa contaminação, o quanto uma pessoa assim sofre. E o quanto a família sofre. Né? Doenças que não aparecem em exame de sangue, que não aparecem em ultrassonografia, né? E que o médico olha para a pessoa e fala: você não tem nada. Não tem nada. Mas a pessoa continua doente. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo e vendo o programa nesse momento, existe. Se você conhece alguma pessoa, a igreja nos oferece essa possibilidade. Além dos 7 sacramentos pelos quais nós também já passamos: batismo, crisma, primeira comunhão, confissão, matrimônio, unção dos enfermos, e tudo isso ministrado por alguém que foi ordenado. Nós somos pessoas ungidas, mas se porventura, houve uma contaminação em algum momento da sua vida, a igreja também nos oferece esse ministério. Né? Sim, com certeza. É importante você falar isso, Dunga, porque muitas pessoas, hoje, eu falo pelos atendimentos, a pessoa tem um probleminha na família, tem um problema na doença, no físico. A primeira coisa que a pessoa pensa: eu preciso de um exorcista. Eu vou dizer para você, não é a primeira coisa. Por quê? Porque nós não podemos alterar a ordem natural das coisas. Primeiro nós esgotamos os meios naturais, para depois nós pensarmos no espiritual. Hoje, a maioria das pessoas, não. A primeira coisa é o espiritual. Foi uma maldição que lançaram sobre mim. Mal olhado. Mal olhado. Não. Primeiro eu vou esgotar os meios naturais. E um dos meios naturais que mais brecha dão para o mal entrar na nossa vida, Dunga, sabe o que é? A mágoa. A mágoa. A falta do perdão. Aqui é uma brecha. A pessoa quer ser liberta, mas se eu pergunto: quanto tempo faz que você não confessa? Você não busca o sacramento da confissão? Como que você vai ser feliz carregando um peso dentro de você? Uma mágoa dentro de você? A confissão é muito mais poderosa que a oração de um exorcista, sabia disso? Porque confissão é sacramento. E a oração do padre exorcista é um sacramental. E você é católico, apostólico, romano, e a igreja te dá de presente os 7 sacramentos. É exatamente isso. Não permita que essa brecha chamada mágoa, falta de perdão, permaneça mais um dia na sua vida. Busque a confissão. Eu sempre também preguei isso, sempre incentivei isso, e continuo fazendo isso, porque é uma graça, é uma obra muito grande de misericórdia. Padre, eu gostaria, nesse finalzinho da nossa entrevista, que o senhor usasse esses 3 minutinhos aí para o senhor nos dar um recado final, já mandar um recado lá para os Estados Unidos. Sim. E nos dar a sua bênção, porque para nós foi uma alegria muito grande tê-lo aqui no nosso programa hoje. Viu? Alegria minha. Quero, neste momento, desejar a você que acompanha o programa Acredite, que você não desanime. Lembre que a fé é baseada no tema deste programa: acreditar nas verdades reveladas por Jesus. Fé é adesão. E Deus hoje convida você, a sua família, aquelas pessoas que você ama, a acolher Jesus no teu coração. Saber que o programa Acredite entra na tua casa neste momento para trazer esperança, para trazer alegria, e para que pelo poder da fé Deus possa transformar a tua vida. Eu sempre gosto de frisar, Dunga, se Deus mudou a minha vida com tudo aquilo que você escutou nesta noite, Ele também pode realizar maravilhas e transformar a tua vida.
a vida do teu esposo, do teu filho, da tua filha, o teu matrimônio, a tua família. Para isso, basta acreditar. Acredite no poder de Deus, que tudo pode fazer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado da Virgem Maria, desça sobre vós, vossa família, vossos sonhos e projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E segue a gente nas nossas redes sociais, @Padre Iágaro Domingos, né? Ou Dunga PHN, e você vai ver todas as informações sobre esse encontro lá, tá bom? E a gente espera por vocês. E vai ser um final de semana lindo, tenho certeza. Com certeza. Vai ser maravilhoso. Padrão, Obrigado. Dunga. Que alegria ter o senhor aqui. E por favor, volte. Voltarei. E se Deus quiser, ano que vem estaremos juntos em muitas oportunidades. Estou te convidando já para uma peregrinação. Já comigo. deu amém. Já deu, beleza? Já confirmo. Nome de Maria, por favor, hein? Já tá certo já. Eu canto para você, vai caminhar. A gente vai para um pequeno intervalo, a gente volta de novo aqui para a gente encerrar o programa. Simbora, galera. Valeu. Obrigado, padrão, mais uma vez. Vem comigo aqui. Caminha, meu irmão. Caminha, minha irmã. Sem forças pra recomeçar, senti vontade de gritar: vem, Senhor, vem me curar. E ao coração vem me falar: quero voltar a escutar. Sem medo, a ti vou me entregar, pois eu sei, se contigo caminhar, eu terei forças pra continuar. Vai caminhar na estrada, eu vou te curar a cada passo junto a mim. Verás que não chegou o fim e nada vai poder te... Até sexta-feira da semana que vem. Vem com a gente, vem com a gente. Irmão, quero te dar a paz inquieta do Senhor, paz do Cordeiro de Deus, que os meus pecados perdoou. Irmão, quero te dar a paz inquieta do Senhor Jesus, paz do Cordeiro de Deus, que os meus pecados perdoou. Assim sou pai, canta com a gente, vai. Vem com a gente, vem com a gente.
você, Bruninho. Vai lá, Bruninho. Bom final de semana pra você. Deus abençoe você, sua família. Faz um churrasco no domingo, mas não esquece de ir na missa, tá? É a principal atividade de domingo, hein? Rinaldo no contrabaixo.